Sentimentos melancólicos. A pergunta do café de hoje é a respeito desse tema. Sinto tudo tão profundamente, ao ponto de reviver emoções, como se estivessem acontecendo agora. Ou seja, lembro de algo e sinto tudo novamente. A tristeza é a pior parte. Sou chorona. Mesmo que esse seja um comportamento muito próprio realmente do temperamento melancólico, todos nós, independente do temperamento, nós vamos ter fases que sim, nós vamos ficar mais vulneráveis a determinados tipos de pensamento, determinados padrões de pensamento, que nos fazem muitas vezes voltar e refletir. Sabe aquele ciclo que você fica pensando a respeito disso e quanto mais você pensa, menos energia você tem para fazer outras coisas, para realmente se empenhar naquilo que você precisa, porque é exatamente assim que acontece. Os nossos pensamentos, eles são muito poderosos. A forma, o padrão que nós temos de pensamento, ele determina como vai ser a nossa autoestima, a nossa autoimagem, como é que nós nos vemos, como é que nós nos percebemos. Então, os nossos pensamentos, eles influenciam a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos. Então, olha o quanto que é importante nós termos consciência, não nos deixarmos levar pelos pensamentos. Como eu falei novamente, o temperamento melancólico, ele tem uma tendência maior a ficar, a permanecer nesse estado de passado, por exemplo, revivendo, como a pessoa que colocou, essa dificuldade na pergunta do café, de ficar revivendo emoções passadas, como ela colocou. É como se acontecesse naquele exato momento tudo de novo. E é exatamente assim que acontece. Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue, de uma forma consciente, racional, trabalhar melhor essas emoções. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, o que acontece? Todas as vezes que você volta àquela situação pura e simplesmente para sofrer, sem um objetivo específico, que seria, no caso, ressignificar aquele ressentimento, você sofre novamente e não tem proveito nenhum nisso. O choro, ele é muito positivo quando você faz de um modo intencional, quando você aproveita aquele sentimento, aquela emoção para ressignificar. Lembra o conceito da mágoa, que é água parada? A pessoa emocionalmente é como se ela ficasse num lodo de sentimentos ruins, de sentimentos densos, que fazem com que ela, ao invés de sair dali para um outro nível, no caso de satisfação, de conseguir se conectar nas coisas boas da vida, de conseguir desfrutar do momento presente, ela fica no estado passado de uma situação vivida que não foi superada, de um ressentimento, de um trauma, de uma mágoa. E o que é importante a gente ter esse entendimento de que nós precisamos sim voltar, não ficar fazendo essas viagens constantes ao passado, voltando, remoendo aquele sentimento, aquela emoção, aquela situação que a pessoa não consegue mudar a história, mas voltar no sentido de, se porventura tiver qualquer sentimento de vitimismo, sair desse lugar, porque quando a gente está no lugar de vítima, no sentido de se sentir ofendido, de se sentir magoado, a gente perde o poder criativo de mudar daqui para frente. Então, não é voltar para sofrer e ficar culpando todo mundo, não, é voltar, sofrer, entender até que ponto eu permiti que aquele sentimento me afetasse, que uma vez acontecendo uma situação, dependendo da situação que foi, ok, às vezes a pessoa foi pega desprevenida, acontece novamente uma mesma situação e ela sofre novamente aquilo, ela precisa ressignificar, entender que o que ela fez ou o que ela permitiu, o que está acontecendo naquele momento na vida dela, que faz com que ela tenha dificuldade de, porventura, sair daquela situação. E muitas vezes são esses mesmos padrões de pensamento que nos prendem a relacionamentos que muitas vezes já não existem mais, só existe de uma parte. Projetos, às vezes projetos que já são falidos, projetos que não têm futuro, mas a pessoa ela tem um apego àquele projeto e ela tem dificuldade de entender que muitas vezes tem algo muito melhor esperando ela. Só que como ela está apegada àquele passado, aquele sentimento que ela não conseguiu ressignificar, ela não consegue vislumbrar uma outra oportunidade muito melhor do que aquela que ela já vive, que é a sua zona de conforto, que não é confortável na realidade. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento
entendimento da importância que tem de nós gerirmos esse nosso emocional, essa nossa reação. Como eu falei, passar por situações que são desfavoráveis, sempre nós vamos passar, isso faz parte da vida, do processo, né? E muitas vezes, eu sempre costumo dizer, quando nós passamos por esses momentos, o que é a riqueza disso? É a gente entender que são nesses momentos que a gente tem mais oportunidade de evoluir, porque são nesses momentos que nós paramos e refletimos e temos oportunidade de silenciar muitas vezes e ver o que não está certo, o que não está funcionando, o que eu posso melhorar, por que minha vida não está fluindo. São nesses momentos, só que a gente não pode ficar ali sofrendo e pura e simplesmente não fazer dessa dor algo útil. Então, uma dica é você refletir a respeito, dê nome para essa emoção. Se você for dar um nome para esse sentimento quando vem, ele é mais próximo de um lixo, que mesmo assim pode e deve ser reciclado, que quando ele é reciclado ele se transforma em algo muito positivo, ou alguma riqueza. A gente tem esse poder de transformar as situações, as emoções. Elas não surgem do nada na nossa vida, elas têm um porquê, um propósito. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue mudar de fase. A gente consegue realmente transformar isso em riqueza, em valor. E se você quer mudar a sua mentalidade, aprender a como equilibrar esses sentimentos e sair desse estado de tristeza, no curso Temperando a Vida eu ensino como você fazer esse movimento. Porque inclusive no módulo Temperando com a Sensibilidade Melancólica, eu ensino como você consegue fazer esse movimento, de como você disciplinar a sua mente a pensar de uma nova maneira. Então clique agora no link na descrição do vídeo e saiba mais sobre o curso Temperando a Vida.